Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Neurotalks. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como modelos computacionais auxiliam a compreensão do funcionamento cerebral aplicado, na doença de Parkinson, a doença de Parkinson como um exemplo, desse auxílio através desses modelos matemáticos, certo? Meu nome é Alisson Oliveira, sou neuroengenheiro pelo Instituto Internacional de Neurociências e cientista da computação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então vamos lá adentrar nesse assunto que é bem interessante. A princípio, galera, em 1817, James Parkinson, ele acreditava que o problema, da doença de Parkinson em si, logo um pouco tempo depois foi descoberto, realmente a causa, mas James Parkinson acreditava que era um mau funcionamento da medula espinal, o que foi revisto mais tarde e ficou claro e evidente, isso cientificamente, que o que estava acontecendo de errado no cérebro que causava esses problemas motores, o tremor, a cinesia, a bradicinesia, enfim, que era um mau funcionamento dos núcleos da base, que são regiões intracerebrais que estão associadas ali com controle motor. Então, quais são os aspectos gerais da doença de Parkinson? Existe uma tríade para fechar o diagnóstico clínico, da doença de Parkinson. Então, os três principais sintomas são bradicinesia, a ausência de movimento, o tremor de repouso, esse sintoma que fica mais evidente, para a sociedade, e a rigidez muscular. Então, essa tríade aí é para fechar o diagnóstico clínico da doença de Parkinson, é preciso que o paciente ele esteja com esses sintomas aí bem definidos. E o médico vai realmente fechar o diagnóstico com base nisso, tá? Então, é uma doença que a incidência é global, Então, milhares de pessoas em todo o mundo, em todos os continentes, têm doença de Parkinson. Então, acomete várias pessoas em diferentes regiões do planeta. Então, é uma doença bastante grave, esse distúrbio neurodegenerativo. O que nós sabemos atualmente? O que sabemos hoje da doença de Parkinson? Então, a princípio, há uma degeneração das células dopaminérgicas nas regiões dos núcleos da base, lá na substância negra, que faz parte desse circuito que está relacionado com o controle motor. Também há uma evidência de corpos de Levy, que inicialmente possuem essa proteína alfa-sinucleína um tanto alterada, do seu comportamento normal, e a partir disso gera-se os sintomas que nós já conhecemos e citamos anteriormente, tremor de repouso, bradicinesia, enfim, além de sintomas também que acometem, prejudica o sono do paciente, não somente esses sintomas um tanto físicos, tá? Então vamos lá. E o que os modelos computacionais, eles ajudam ou auxiliam na melhor compreensão, desse funcionamento cerebral dentro da doença de Parkinson? Então, os modelos computacionais, basicamente, a gente tem o cérebro tem neurônios, e esses neurônios a gente consegue manipular, ou seja, mimetizar o funcionamento dele, em vivo, a gente consegue transcrever isso matematicamente por meio de equações diferenciais, tá? Como vocês podem ver aqui no exemplo, tá? Então, repetindo, nós temos o cérebro é composto por milhares de neurônios, e vamos pegar um neurônio em específico. A gente consegue descrever matematicamente o funcionamento desse neurônio por meio de equações diferenciais. E é isso que nós chamamos de modelos computacionais. A gente consegue representar esse fenômeno biológico que acontece na célula de maneira matemática, certo? Então, diante disso, a gente extrai essas características biológicas e descreve por meio de artefatos matemáticos, que são analisados por um computador, por exemplo, e a partir dessa análise inicial, a gente gera um conjunto de spikes. E o que seriam esses spikes? É quando um neurônio ele dispara. Então, imagina aí, aqui nesse gráfico abaixo, nós temos 100 neurônios. Cada
pontinho preto desse aqui é um disparo de um neurônio diferente. Isso a gente vendo ele, cada neurônio sendo uma linha dessa daí, tá? Então a gente consegue aplicar algoritmos, né, onde a gente vai otimizar a leitura desses dados. Olha só como já está mais bonito aqui em cima, que a gente tem o firing rate, né, a média desses disparos. Então a gente consegue reduzir e otimizar a visualização prévia desses dados. E a partir disso, o que a gente pode fazer? Então, a partir disso, a gente aplica técnicas de redução de dimensionalidade, né, o PCA, por exemplo, para que a gente consiga visualizar e projetar esse dado de uma maneira que a gente consiga ver nuances que, olhando apenas para esses dados que a gente tem previamente, a gente não consegue identificar diferenças. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, o que é que tem de diferente aqui nessas 3 linhas de firing rate, aqui de média, né? Média de disparo. É muito difícil a gente identificar. A gente pode identificar assim, que no início essa segunda linha está um pouquinho mais alta do que a primeira, mas mesmo assim ainda é uma comparação um tanto não tão precisa. E a partir do momento que a gente aplica essas técnicas de redução de dimensionalidade, a gente consegue otimizar a visualização desses dados. A gente consegue projetar isso de uma maneira que fique mais eficiente. Vamos ver isso na prática, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem aquela análise inicial, né, os disparos. Aqui a gente tem três estados diferentes. Nesse primeiro momento aqui a gente tem o parkinsoniano, né? Aliás, aqui em azul a gente tem o saudável, o vermelho a gente tem o parkinsoniano e em verde a gente tem o parkinsoniano com estimulação. Então, observe esses gráficos acima. É muito difícil a gente dizer o que está acontecendo. A gente consegue ver diferenças, obviamente, mas uma diferença que, repito, não é tão precisa. Então, a gente pode ver, no saudável tem mais disparo do que no segundo. E no segundo para o terceiro, já é um pouquinho mais complicado da gente identificar. Então, repito, a gente aplica uma técnica de redução de dimensionalidade para que a gente consiga projetar esse dado de uma maneira que ele fique mais atraente para a gente que está analisando. Né? Então, a gente quer ver diferença, a gente quer ver o funcionamento neural, né? A função cerebral dessas regiões, e ver como que elas estão se comportando. Então, é preciso que a gente consiga ver isso de uma maneira mais eficiente. E a partir dessas técnicas que a gente aplica em cima desse dado, olha só como a visualização melhora. Olha só como fica diferente a visualização. Então, por exemplo, aqui em cima nós temos o saudável e o parkinsoniano. A gente fica evidente onde é que está o parkinsoniano, onde é que está o saudável. Aqui, por exemplo, a gente não consegue ver isso tão preciso, né? Então, olha para cá, a gente consegue ver isso num espaço tridimensional, né? Após a aplicação dessa técnica de redução de dimensionalidade, a gente projeta isso e consegue ver claramente uma divisão. Poxa, os neurônios naquela região específica está trabalhando aqui em cima, de uma maneira, esse cluster aqui está mais acima e o cluster parkinsoniano está aqui mais abaixo. O que isso significa? A gente consegue dividir as classes, né? A gente vê que está tendo diferença aí. Olha só aqui abaixo, a gente tem mais 3 estados, saudável, parkinsoniano com estimulação. A gente consegue ver claramente também as diferenças entre os clusters, né? Então, é para isso que serve, né, essas análises computacionais. Então, a gente agora não precisa mais pegar um animal, fazer um estudo, para que a gente consiga ter esse dado em mão. A gente consegue testar isso no computador, né? Com dados que podem ser simulados, com dados que podem ser em vivo, e a gente consegue ver claramente essas diferenças, né? Então, é dessa maneira que os modelos computacionais, eles vêm para auxiliar e vêm para deixar de maneira mais eficiente a maneira com que nós tratamos os dados, a maneira como a gente observa as funções cerebrais, né, das regiões envolvidas na doença de Parkinson. A gente faz esse tipo de comparação. Por exemplo, globo pálido externo com globo pálido interno, núcleo subtalâmico, e a partir desses algoritmos, a partir dessas representações matemáticas, a gente consegue ver isso de uma maneira mais eficiente. Então,
é assim que modelos computacionais, eles auxiliam na compreensão do funcionamento cerebral da doença de Parkinson. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o NeuroTalks.